A paz do Senhor, todos os irmãos e todas as irmãs que nos assistem do outro lado da telinha aí. Aqui quem vos fala é a irmã Tamires Nascimento. Eu estou localizada aqui na Assembleia de Deus de Santo André, na rua Dracena, número 202 do Jardim Alvorada. A nossa sede é na Assembleia de Deus de Vila Alzira, com o nosso pastor presidente, pastor Campassi, que eu já gostaria de aproveitar e agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma lição da nossa escola bíblica para ensinar um pouquinho mais sobre a visão de reino, explicar um pouquinho mais nesse trimestre sobre Neemias. Né? Então é um motivo de muita alegria estar aqui. Gostaria de agradecer ao nosso pastor Washington pela oportunidade e dizer que se você está aí do outro lado é porque Deus preparou um momento especial de aprendizagem para você e para mim, é claro, né? Vou começar essa lição falando um pouquinho sobre o título, que fala discernimento espiritual, a sabedoria divina em tempos de engano, né? Mas antes de começar a falar sobre esse tópico em específico, eu gostaria de fazer um convite. Assista as outras aulas, as demais aulas, porque elas estão muito boas. Sempre que a gente recebe uma revista nova, né, num trimestre, eu me debruço para tentar entender a importância de estudar esse tema, a importância de se aprofundar sobre a história de Neemias. E quando a gente vai pesquisar um pouquinho sobre essa época, o cenário, né, em que se deu a história de Neemias, é importante dizer que ali em Jerusalém, naquele momento em que Neemias nasceu, né, aquele momento em que Neemias foi plantado em Jerusalém, era um momento em que havia muita destruição, né? As muralhas tinham caído, as portas tinham pego fogo, tinham muitos destroços. Como não tinha os muros, a cidade não tinha muro, a cidade estava vulnerabilizada, fragilizada. Existia uma influência de pessoas de outros locais estrangeiros querendo dar ordem lá na cidade. Então era um cenário político confuso. A gente via que as pessoas, também pelo meio, né, até pelo meio em que as pessoas estavam com a fé enfraquecida. E se a gente parar um pouquinho para pensar nesse cenário que Neemias foi inserido, é um cenário muito parecido com o que a gente tem hoje no nosso país, né? A gente tem um cenário em que há insegurança política, tem intervenção estrangeira, as pessoas querem nossa Amazônia, né, a nossa floresta, as pessoas estão querendo determinar nossos acordos comerciais. Então, são tempos que se assemelham aos nossos tempos. E é importante entender qual foi a postura de Neemias vivendo esse tempo remoto, vivendo essa época difícil em que ele teve que se postar de uma forma muito corajosa, uma forma muito correta, muito justa. Então, ele era um homem muito irrepreensível. Então, a gente tem muito a aprender com o livro de Neemias. Então, quero deixar esse convite para você. Assista as demais aulas, para você ser ministrado e aprender um pouco mais, porque quando a gente busca esse conhecimento, a nossa vida espiritual ela é edificada. Amém? Antes de dar início, então, à nossa lição de hoje, eu gostaria de chamar você aí do outro lado da telinha para fechar seus olhos e fazer uma oração para que Deus possa vir conduzir a nossa aula de ponta a ponta para que você seja ministrado da forma que Ele deseja. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento de escola bíblica, nessa lição, gostaríamos de fazer um convite especial para que o Senhor venha participar de cada momento, de cada palavra que aqui for proferida. Que o Senhor guie, que o Senhor ministre, que o Senhor coloque a Tua palavra na tábua dos nossos corações e ela fique guardada lá, para que nós não possamos quebrar as alianças que fizemos contigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos mantém firme dentro dos estudos, para que nós possamos aprender cada dia mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos e certos da vitória, já te agradecemos. Amém. Bom, como eu disse, o título da lição, hoje é a lição de número 6, que diz assim, discernimento espiritual, a sabedoria divina em tempos de engano. Hoje a gente vê que as mídias sociais, né, elas contribuem muito para a propagação do evangelho, para a disseminação da palavra de Deus, e virou um território em que as pessoas buscam, né, palavras, profecias, conhecimento, inclusive nós hoje temos esse canal. Porém, muitas pessoas, elas utilizam dessas ferramentas com falta de critério, com falta de entendimento. E muitos falsos profetas se utilizam desses canais, dessas ferramentas,
para entrar nos lares cristãos hoje. E a aula de hoje fala sobre essa sabedoria divina que nós devemos ter para que nós possamos estar livres de cair no conto desses falsos profetas, desses enganosos, desses fraudulentos. Então, hoje, a nossa lição é um alerta de uma reflexão que nós temos que ter para 3 objetivos. Quais são esses riscos que a gente corre quando a gente dá ouvido para esses profetas? Os riscos. Do tópico 1, a gente vai falar de todos eles. A gente vai falar também quais são pontos específicos que a gente tem que analisar, as estratégias que eles usam. E aí a gente vai reconhecendo essas estratégias, a gente vai conseguir fazer nosso crivo, passar a nossa peneira, nosso filtro espiritual. E o terceiro ponto é como a igreja tem que lidar com isso. Muita gente tem uma discussão, né? Tem uma discussão aí, se a gente analisa a profecia, analisa o profeta, a gente vai falar sobre isso também na aula de hoje. Então, fique aí para que a gente seja ministrado através dessa palavra. O texto áureo da nossa aula fala: e conhecei que, eis que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Então, aqui a gente tem esse texto, no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 12. Eu vou aprofundar um pouquinho mais no tópico 2 sobre esse texto, mas só para vocês entenderem, teve uma situação em que o falso profeta se apresentou para Neemias. E a gente vai aprofundar um pouquinho para ver qual foi a reação de Neemias quando esse falso profeta chegou e abordou ele. Tá certo? A verdade aplicada precisa ser vigilante quanto às manifestações espirituais, que devem estar sempre respaldadas pela palavra de Deus. Então, hoje, o que você tem que aplicar da aula? Seja vigilante. Não dê ouvidos a qualquer pessoa que entra na sua casa através das mídias sociais. Seja criterioso. Seja cuidadoso com o que entra na sua casa. Amém? Os objetivos eu já falei, que são os riscos, né? Quais são esses riscos? Quais são as características desses profetas enganosos e como nós, enquanto igreja, temos que fazer, né? O que nós, enquanto igreja, temos que fazer quando nos deparamos com esse tipo de profecia? Como a gente vai lidar com tudo isso? O livro de Timóteo, a nossa referência aqui no texto, no capítulo 4, versículo 1 e 2, o 1 Timóteo, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Em Mateus 24, 4 e 5, também é o texto de referência, que diz assim: e Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos. Lembra que a verdade aplicada é: tenha cautela, seja cuidadoso? Então temos que aplicar isso: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, muitos, dizendo: eu sou o Cristo. E esses que virão em meu nome enganarão a muitos. Tá certo? Então, no tópico número 1, a gente vê que existe muita gente hoje que tem cursos de oratória, pessoas que têm curso de retórica, pessoas que aprendem, de fato, técnicas de persuasão para convencer pessoas, talvez de adquirir produtos, de fazer compras, de seguir uma determinada religião. E essas pessoas, elas se apresentam muito bem, porque elas têm uma fala muito alinhada, elas têm estratégias de convencimento. Mas isso não pode ser algo que vai tocar o nosso coração. A gente tem que estar atento a alguns riscos que ouvir pessoas alinhadas, que são às vezes até charmosas, encantadoras, que realmente chamam a sua atenção na fala, é um risco para nós. E qual é esse risco? É um risco físico, é um risco espiritual. Tamires, risco físico? Como assim? Tem um risco físico se eu roubar? Sim, pode ser. No Velho Testamento, tem uma situação muito interessante que fala no tópico 1.1, que teve um certo profeta enviado por Deus. Tamires, por que um certo profeta? Porque o nome dele não foi mencionado, mas ele chega. Ele é um profeta de Deus, tá certo? Um profeta de Deus. Ele chega para o rei Jeroboão, que estava promovendo muita idolatria. A pedido de Deus, esse servo, a pedido de Deus, ele chegou até Jeroboão e ele quebrou o altar de idolatria, porque foi um pedido que Deus fez. E Deus foi claro: não se assente, não tenha com Jeroboão. Volte para o seu caminho. Porém, quando ele quebrou o altar, o rei Jeroboão mandou prender esse profeta.
À medida que ele ficou furioso, Jeroboão ficou furioso, ele mandou prender o profeta e a mão dele paralisou. E para que todos vissem que o Deus de Israel era quem estava ali, né, enviando esse profeta, o profeta fez a oração ao Deus de Israel, nosso Deus, e o Deus de Israel fez com que o movimento da mão de Jeroboão voltasse, e ele reconheceu que era o Deus Todo-Poderoso. Quando o profeta volta para o seu caminho, ele encontra um profeta enganoso, irmãos. Só para você entender o contexto. E esse profeta enganoso falou, Deus me disse para você voltar e ter com Jeroboão. Mas esse não foi a instrução. Esse não foi o comando que Deus deu. E esse profeta, ele voltou. Nisso que ele voltou, ele foi surpreendido por um leão e perdeu a sua vida. Ou seja, ele foi desobediente, ele deu ouvido a um profeta enganoso e por conta disso custou a vida dele, a vida física dele. E agora também tem a questão do risco espiritual, porque quando a gente desobedece a Deus, tem os nossos riscos espirituais de a gente se afastar dos caminhos que ele trilhou para nós, do propósito que ele tem para nós. Então, esse caminho de ouvir um profeta que não é da parte de Deus traz riscos físicos e riscos espirituais. E a gente viu aqui esse exemplo desse profeta, que não é mencionado, porque eu tenho certeza que Deus tinha a intenção que a história dele ficasse para nós como um exemplo, servisse para nós como um exemplo. E Elias, né? Elias, que foi um profeta de Deus, muito usado por ele, ele também estava tentando combater a idolatria, né, do rei, naquele momento, o rei Acabe e a rainha Jezabel estavam promovendo ali adoração a Baal e a Zera. E Elias, ele foi até lá dizer que Deus anunciou um período de seca. E o que é importante nesse contexto? Que o rei Baal, que era o rei que Jezabel e o rei Acabe promovia essa adoração, era o Deus da chuva. Se esse Deus da chuva pudesse fazer alguma coisa, não teria tido essa seca que perdurou por anos e anos. Então, Deus se provou através de Elias, né? Através de Elias, pela profecia de Elias, que ele era o Deus sobre todos os outros deuses, e os outros deuses eram falsos. E, além desse momento da seca, né, que Deus se provou soberano sobre todos os outros, teve também a questão lá no Monte Carmelo, que os falsos profetas pediam para os deuses dele enviar fogo, e os deuses dele não faziam nada, claro, porque era madeira, eram deuses falsos. Mas o Deus de Israel, Todo-Poderoso, ele enviou o sinal e o sacrifício. O fogo caiu, o sacrifício se consumou. E todos puderam ver que o Deus de Israel era o Deus sobre todos os outros deuses. Amém? Então, esse é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, a gente consegue ver os sinais de Deus através dele. Amém? Bom, no Novo Testamento, também é possível ver que teve falso profeta. Em Atos 13:6, a gente vê uma descrição falando bem assim: e havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo mágico, falso profeta, judeu, chamado Bar-Jesus. Muitos falsos profetas se levantaram com mensagens sutis, com mensagens parecidas com a mensagem que Jesus deixou para nós, mas que buscavam benefício próprio. E a palavra de Deus, e a palavra da verdade aplicada diz hoje: acautelai-vos, porque ainda nos dias de hoje, que é o que o tópico 1.3 fala, vão surgir falsos profetas. Nós vemos os falsos profetas. E nós temos que estar preparados contra essas investidas. Amém? Então, como que o cristão tem que estar preparado? Ele tem que estar avaliando tudo que é ouvido, tudo que é proferido à luz da Bíblia. É a Bíblia, né, que é a palavra de Deus que ele deixou para nós, é a nossa maior fonte de consulta para a gente entender. Tá certo? Então, há esses riscos de falso profeta. Hoje, houve esses riscos no Novo Testamento e também no Velho Testamento. Então, isso aconteceu. E, muito provavelmente, se Jesus não vir, vão continuar havendo. Então, a gente precisa estar munidos, a gente precisa estar cautelosos. E o tópico 2 fala justamente como que a gente pode estar cauteloso, que são as características, como a gente reconhece essas características desses falsos profetas, né? Então, em Mateus fala uma característica muito marcante, uma das mais importantes que a gente tem que estar atento, que fala assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque eles vêm vestidos a vós como ovelhas,
mas interiormente são lobos devoradores. Ali, se você quiser consultar mais tarde, Mateus 7,15 diz isso, que eles vêm em peles de ovelha, mas por dentro são como lobos, tá certo? E o que eles fazem? No tópico 2.1, eles distorcem, irmãos. Eles distorcem a palavra de Deus, né? E dentro dessa distorção, o que a gente tem que ficar atento? Eles tiram versículos de contexto para próprio benefício, tá certo? E em Coríntios 2, capítulo 11, versículo 13 e 14, fala exatamente isso no Novo Testamento, porque tais falsos apóstolos, eles são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, em Coríntios fala que vai haver esses obreiros fraudulentos, ele usa essa palavra especificamente, porque até o Satanás se transfigurou em anjo de luz. Então, esses falsos profetas, eles têm essa pura intenção de se beneficiar. Benefício próprio, talvez crescer financeiramente, induzir pessoas a fazer coisas que eles gostariam que elas fizessem. Então, o que acontece? No tópico 2.2 fala que eles são antibíblicos. Então, eles distorcem as palavras e eles são antibíblicos. E nesse momento da aula, eu queria compartilhar uma experiência que eu vivi. Há uns 2 meses atrás, eu fui abordada por 2 missionários de uma determinada religião. E eles estavam me explicando crucialmente a diferença entre a religião deles e a minha religião. E que na religião deles, eles acreditavam que Deus não ia mandar Jesus só para o Oriente Médio. Então, ele mandou um outro profeta depois de Jesus. E quando eles explicam, irmãos, eles têm argumentos, eles falam de uma forma eloquente, eles usam uma entonação, eles são bem acolhedores. E a gente tem que ter cuidado com essa postura. Então, a minha postura com eles foi a seguinte: tem algum versículo na Bíblia que mostra que viria outro após Jesus? Quando eu falei isso, irmãos, pela luz da Bíblia, pela luz da informação, eles falaram: não, na Bíblia não, mas nós temos um livro complementar falando sobre isso. Irmãos, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo inteiro porque ela foi escrita e inspirada por Deus, não pelo homem. Por isso, a gente tem acesso hoje a tudo o que aconteceu. E isso traz para nós uma regra de fé. Então, se alguém tentar te falar algo diferente do que está na Bíblia, irmão, pode descartar, porque não provém de Deus. Amém? Então, um livro complementar ou uma citação, nada disso prova de fato o que um falso profeta está tentando nos dizer. Então, nós temos que ter esse discernimento. Tudo, absolutamente tudo que for falado para você tem que estar à luz da lei, à luz da Bíblia, que é a nossa escritura sagrada e a nossa regra de fé. Amém? Então, não deixe ser induzido, não deixe ser levado por pessoas que têm uma boa oratória, uma boa vestimenta, um charme, que fala super bem, que tem um repertório de palavras super rico. Porque, de fato, Jesus nos falou que isso ia acontecer, que essas pessoas viriam, mas nós temos que estar em vigilância, amém? Então, busque se aprofundar, e momentos como esse da escola bíblica é o momento que você está se munindo, é o momento que você está se blindando contra essas investidas, amém? E mais um sinal aqui no subtítulo 2.3, falam que as obras desses profetas, eles são obras más, tá certo? Então, a gente pode ver que uma árvore boa, ela dá frutos bons. Não tem como um espinheiro dar frutos bons, irmãos. Então, árvores boas dão frutos bons, árvores ruins dão frutos ruins. Então, a gente também precisa analisar as obras desse profeta que está se te abordando, se dirigindo a você. Então, é algo que a revista está nos instruindo, que a gente precisa pôr em prática na nossa vida. Observe, analise, coloque à luz da palavra, veja quais são os frutos desse falso enganador, desse falso profeta, tá certo? E interessante que Neemias, irmãos, teve um momento exatamente como esse.
né, em que um falso profeta o abordou. Só para quem não tem o conhecimento da história de Neemias, ele está lá no livro de Neemias, né, o versículo 10, 11, até o versículo do 6, capítulo 10, capítulo 6, perdão, versículo do 10 ao 13, diz assim: E fui à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava encerrado, e disse ele: Entremo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão para te matar. Sim, de noite virão para te matar. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que, entrando no templo para salvar a sua vida, viveria? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus que enviara, mas esta profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso, o subornaram, para que eu temesse e assim fizesse, e pecasse, para que tivessem motivo de infamar-me e assim vituperassem. Imagina alguém que vai na sua casa, irmão, essa é a história, deixa eu dar um pano de fundo aqui para você. Alguém chega na sua casa, falando que vai te ajudar, falando como se Deus tivesse alertado para ele, mas na verdade ele está tentando te colocar numa armadilha. Foi exatamente isso que aconteceu com Neemias. Chegou esse rapaz aí falando que estava falando em nome de Deus, e não estava, irmãos. Ele tinha sido subornado por Tobias e Sambalate. E por que é importante a gente entender a postura de Neemias aqui? Porque, irmão, quando foi falado que ele ia ter que se esconder dentro do templo, ele falou: não como eu fugiria. E um detalhe que é importantíssimo você entender: por que ele não queria entrar no templo para se esconder? Porque só os sacerdotes entrariam no templo naquela época, irmãos. O templo não era aberto para todo mundo. E Neemias era apenas um profeta. Não, apenas não, ele era um profeta. E ele sabia que se ele entrasse dentro do templo, sem ser sacerdote, ele estava pecando contra Deus. Então ele preferia morrer do que pecar contra Deus. E uma análise importante aqui, ele percebeu o seguinte: a palavra de Deus, um profeta de Deus está mandando eu quebrar um princípio que é entrar no templo? Deus nunca vai mandar você pecar. Então, à luz da palavra, Neemias percebeu que Deus jamais usaria alguém para pedir para outra pessoa pecar. E ele falou: essa palavra não vem de Deus. Então, Neemias foi cirúrgico. Neemias, ele analisou à luz da palavra. Vou quebrar princípio? Opa, isso não é de Deus, não. Vou quebrar princípio? Era sutil, né, irmão? Vou me esconder ali para poupar minha vida. Ele preferiu entender que morrer do que pecar contra Deus, irmãos. Olha a postura, a coragem de Neemias, né? E assim que ele se deu conta que não era a voz de Deus, ele entendeu que ele tinha sido subornado por Tobias e Sambalate. Esse tal profeta de Deus tinha recebido dinheiro para chegar lá e falar essas palavras para Neemias. Então, Neemias, ele foi corajoso, ele foi astuto, ele entendeu ali qual que era o propósito desse falso profeta. E é isso que a gente tem que aprender com Neemias hoje. Aprender a observar, ter essa análise fria e crítica à luz da lei, à luz das escrituras sagradas, tá certo? Então, isso foi muito forte, que falou comigo, eu espero que fale com você, que a gente possa seguir esse exemplo que Neemias deixou para nós, né? Coisa linda, irmãos, coisa linda. E como nós, enquanto igreja, podemos usar tudo isso para os dias de hoje, né? A gente pode ver que no tópico 3, a gente viu que Neemias, ele se manteve fiel a Deus, e mesmo diante das pressões, mesmo diante da ameaça que ele estava sofrendo de vida, mesmo diante dos enganos, que esse falso profeta veio tentar enganar ele se permaneceu dentro do propósito que Deus tinha colocado para ele, tá certo? Então, a fidelidade dele é um grande, grande exemplo para nós, tá certo? E a gente viu aqui no tópico 3.1 que ele não cedeu. Ele não cedeu e ele recusou a desobedecer às escrituras. Ele se recusou a entrar lá no templo, tá certo? Então, ele se manteve ali firme e obediente dentro do que foi proposto para ele, tá certo? E uma coisa interessante, né, de julgar a profecia.
Neemias, ele não assentou automaticamente. O profeta se levantou, né? O cara que se dizia profeta se levantou ali. Ele não aceitou automaticamente essa profecia. Ele analisou o conteúdo dessa profecia. Com o quê? Com a Bíblia, a palavra de Deus, né? As Escrituras Sagradas. E esse é um princípio fundamental. Então, toda vez que a gente receber uma suposta profecia, como a gente está vivendo em tempos muito difíceis nesse sentido, o que a gente tem que se perguntar? Uma profecia jamais faria com que nós quebrássemos os nossos princípios cristãos. Então, se está pedindo para a gente quebrar, não vem de Deus. Amém? Então, se questione, se pergunte, tá certo? E por último aqui, a gente tem que entender o papel da profecia. Em Coríntios, capítulo 14, o versículo 3, ele diz assim, os papéis da profecia são exortar, edificar e consolar, irmãos. Então, se a profecia não está tendo esses papéis, não provém de Deus. O que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, se a profecia não está cumprindo com esses 3 papéis, exortando, edificando e consolando, é porque é algo enganoso, não vem da parte de Deus. Amém? Então, que essa aula de hoje, ela possa falar ao seu coração. Eu sei que nós buscamos palavras, a gente busca mensagens na internet, a gente gosta, né? Algumas pessoas gostam de ouvir profecias, mas esteja alerta. Essa aula de hoje é um alerta para nós. E como conclusão, eu gostaria de falar para vocês aqui que o cristão ele precisa conhecer bem as Escrituras, para que ele não seja enganado. A Bíblia é o critério final para julgar qualquer mensagem espiritual. E assim como foi com Neemias, né, é necessário um discernimento, uma firmeza e ter esse compromisso com a verdade para permanecer no caminho correto. Amém? Se essa palavra sobre discernimento, sabedoria, de postura fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Que nós possamos ser como Neemias foi, uma pessoa reta, uma pessoa justa, uma pessoa que não deixou de nenhum momento de analisar a palavra de Deus antes de tomar uma decisão. Amém? E venha nos visitar. Nós estamos aqui em Santo André, na Rua Dracena, do número 202. Nós temos cultos todos os domingos, das 9 e às 18. Também temos nosso culto de ensinamento, que acontece às 19h30, e a nossa escola bíblica, aos sábados, às 16 horas. Está mais do que convidado para que nós possamos aqui nos alegrarmos na presença de Deus de forma juntas, em união. Amém? Em nome de Jesus, gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade e te espero na próxima. Deus te abençoe. A paz seja convosco.